Olá, graça e paz. Essa é a 59ª semana da nossa jornada de leitura bíblica. Dessa vez avançando mais um pouco no livro do profeta Isaías, um livro longo, nós gastaremos aí algumas semanas para percorrer. Do capítulo 11 até o 23, começamos na semana passada, agora vamos até o capítulo 23. E nesse trecho nós teremos o reinado do descendente de Davi, profetizado por Isaías, logo no capítulo 11, depois seguido de uma oração de gratidão a Deus no capítulo 12, uma profecia contra a Babilônia no 13, depois uma série de profecias contra as nações inimigas do povo de Deus, Babilônia, Síria, Filistia no capítulo 14, depois Moabe no 15 e no 16, depois contra a coligação Síria e Israel, Síria chamada pelo nome Damasco, que é a capital, e Israel chamada pela cidade de Efraim. Então, às vezes o profeta usa o nome de uma cidade para significar todo o povo, uma cidade importante ali. No capítulo 18, 19 e 20, ele fala sobre Etiópia e Egito, e também fala depois na Babilônia novamente, e Egito e Arábia, né? Edom e Arábia, no capítulo 21. Ainda tem uma profecia contra Jerusalém e Sebna, o administrador do rei Ezequias, ou seja, uma profecia contra o próprio povo de Deus, no capítulo 22. E no capítulo 23 encerramos o nosso trecho com uma profecia contra a Fenícia, que é chamada por Tiro, a capital da Fenícia. Meus destaques nessa semana, em primeiro lugar, para a palavra sentença, né? A palavra sentença usada aí por várias vezes, e outros profetas também usam, sentença do Senhor contra fulano, sentença contra Beltrano. Essa palavra significa uma declaração geralmente solene da parte de Deus, né? Na NVI é traduzida por advertência. É bem esse o sentido mesmo, né? Essa palavrinha nos lembra que a principal função do profeta era ser boca de Deus, anunciando a sentença emitida pelo justo juiz sobre cada povo em sua rebeldia contra a palavra de Deus, contra a lei de Deus, contra o povo de Deus. Então, uma sentença, ele vai ali como se fosse um mensageiro do juiz, o juiz já decretou o que vai acontecer, então eu venho aqui para anunciar aquilo que o juiz disse. Note que Deus, nessa emissão de sentenças, né, Deus se mostra soberano até mesmo sobre as demais nações. E isso é significativo porque, na época, cada povo tinha o seu Deus. O seu Deus era territorial, estava ali naquele território, servia àquele Deus, né, atendia às necessidades daquele Deus, mas ele não tinha nada a ver com os outros deuses, com os outros povos. Né? Cada Deus no seu canto ali, cuidando do seu povo, e o povo que vencesse era porque tinha um Deus mais forte, né? Vencesse uma guerra, por exemplo. Mas não, Deus não. Ele manda em tudo. Desde o começo, ele é o criador dos céus e da terra, e mesmo agora, quando ele tem um povo que é seu, ele ainda é soberano sobre as demais nações, tanto para trazê-las como instrumentos do seu juízo sobre o seu povo, como também para castigar essas nações, que é o nosso caso aqui, castigando as nações que andam fora dos seus caminhos. E, por outro lado, note também que Deus não é propriedade de Judá, né? Porque, afinal de contas, até Jerusalém, que é a capital de Judá, até Jerusalém recebe a devida sentença sobre a sua vida, né? Junto com o seu administrador lá, o Sebna. Um outro destaque eu vou fazer isso em todas as semanas, né? O profeta evangélico que eu mencionei na semana passada, aqui no capítulo 11, anuncia o reino do filho de Davi. Né? Então, no capítulo 11, ele pinta aí esse quadro desse reino diferente, desse reino eterno, um reino espiritual. Né? Não é um reino que é conquistado pela espada, ele não é bem sucedido por causa das suas políticas externas. Não, ele é um reino espiritual e ele é bem sucedido porque o Senhor Deus, o próprio Senhor Deus é o seu rei, né? Na pessoa desse rei diferente que é aguardado e anunciado pelo profeta. E também um reino escatológico. Né? O que significa escatológico? Ele fala em termos ele descreve esse reino em termos de um reino final, alguma coisa que vai acontecer no fim dos tempos. E é claro, para quem está lendo ali o profeta, dá a impressão que o fim dos tempos vai acontecer logo em seguida, né? Mas é porque ele anuncia dessa maneira.
E por outro lado, é sempre um reino edêmico. E muitas vezes os profetas, e aqui Isaías faz isso, né, no capítulo 11, ele descreve o reino do Messias em termos de Éden. É isso que significa edêmico, né? Então essa restauração é como se fosse o retorno ao Éden, né? É o retorno ao Éden e ali então o leão vai pastar, né? As crianças vão brincar com serpente porque não se fará mal mais, né? Então é como se fosse um retorno àquela situação que Adão e Eva experimentaram e que depois deles ninguém mais pôde experimentar. Então tem uma linguagem aí que remete ao Éden e que é difícil para nós separarmos o que é linguagem figurada do que é linguagem concreta nas profecias, justamente por causa disso. Porque o profeta tem diante de si esse retrospecto, né, essa figura do Éden, quando ele descreve as coisas que vão acontecer ainda. Então, pode-se tanto fazer uma interpretação mais literal, então realmente Deus vai cumprir isso quando ele voltar, quando Jesus voltar e instaurar o seu reino, novos céus e nova terra, e o leão vai se tornar vegetariano e vai pastar, né? Vai pastar. Ou então você pode entender isso de maneira mais figurada, apenas com uma referência a um tempo em que a paz vai ser tão grande, a harmonia vai ser tão grande que até mesmo as feras do campo deixarão de ser feras, né? Então, tanto um lado quanto o outro é possível aí fazer essa interpretação. Nós reformados temos geralmente uma interpretação mais figurada do Apocalipse, né? Poderíamos aplicar isso aqui também. E não esquecendo que ainda hoje nós esperamos o pleno cumprimento das sentenças e das promessas feitas por Deus através de seus profetas, inclusive essas profecias maravilhosas de Isaías, né? Ainda esperamos. Já houve o cumprimento, o rei já veio, mas ainda não houve o cumprimento total, porque o rei ainda virá para instaurar o seu reino de maneira plena e definitiva, e nós por isso oramos: Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Boa leitura e até a semana que vem.